que faz? Muito boa tarde. Estamos na loja Conde Saint-Germain e vamos fazer hoje o estudo com o tema Isha Upanishad, pela nossa irmã Regina Medina. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos passar a apresentação. Seja muito bem-vinda, Regina. Estamos Obrigada. com Boa você. tarde a todos. Esse tema é lindo, eu acho assim muito bonito. Eu vou explicar aqui pelo PowerPoint um pouquinho dos Upanishads para vocês perceberem aonde que ele entra. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é compartilhar a tela. Vamos ver se entra direitinho, gente. Foi? Foi, né? Então tá bom. Bom, essa palestra ela já foi feita em 2022, em plena pandemia, tá? E eu achei que valeria a pena nós ouvirmos essa palestra aqui na nossa loja e guardarmos, porque é um assunto muito bonito e muito importante. Então, vai ficar agora gravada, que é para a gente poder também estudar um pouquinho disso. Então, vamos ver sobre os Upanishads primeiro. Bom, começando pelos Vedas. Os Vedas, né? Escrituras básicas, é como se fosse a nossa Bíblia. E o interessante é que é muito antiga mesmo, da literatura indo-ariana mais antiga existente. Bom, eles acham que deve ter uns 5.000 anos de existência, que é o que os hindus dizem, embora no início não era escrito. Isso era falado de discípulo, de mestre para discípulo. Mas até que chegou o ponto que isso começou a ser escrito. Mas dizem os relatos que é muito mais antigo. E o que impressiona é a clareza, uma explicação espetacular que eu, sinceramente, quando eu comecei a estudar o hinduísmo, assim, um pouquinho, isso me aclarou muito. Coisas que, por exemplo, eu não conseguia entender na Bíblia, não conseguia ligar em outras tradições, mas parece assim que os Vedas, né, a literatura da Índia, é uma abertura impressionante. E os Vedas são da maior antiguidade, se perdem no tempo. Bom, então esses Vedas são 4 livros, né? Em sânscrito védico. Bom, e até hoje acho que ainda tem um pouquinho de assim, dizem que não teria sido nesse idioma, que esse teria surgido depois, não sei. Mas, enfim, sânscrito védico. E aqui está explicando que crianças até hoje aprendem de cor esse conteúdo, o que é muito interessante, né? E há muitas dúvidas, então, sobre essa época, como eu falei, mas essa datação aí de 1500 a.C., que eles dizem que na realidade, era baseada em evidências linguísticas e na teoria da invasão ariana, né? Mas tudo isso está sendo muito colocado em dúvida e diz a lenda, né, dizem os relatos, que teria tipo 5.000 anos. Bom, essa palavra Vedas vem dessa raiz aí, ó, Vit, né? Então, os Vedas formam a base do extenso sistema de escrituras sagradas do hinduísmo e representa a mais antiga literatura de qualquer língua indo-europeia. A língua portuguesa também é uma língua descendente do indo-europeu. A palavra Veda foi reconstruída como sendo derivada de proto-indo-europeu, quer dizer, antes ainda do indo-europeu. E escreve-se Veda, né, no alfabeto Devanagari, e significa conhecimento.
Então, conhecimento é a tradução mais correta, né? E essa tradição foi considerada pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Pudera, né? Com essa antiguidade. Como é que são esses livros, os quatro? Rig Veda, Veda dos Hinos, Yajurveda, Veda do Sacrifício, Samaveda, Veda dos Cantos Rituais, e Atharva, um tipo de sacerdote, e Veda. Então, esse é o conteúdo que existe nos livros Veda, do Veda. Bom, esse aqui a gente já falou mais ou menos, né, sobre a época que foi feito, e a gente está vendo aqui o mestre e os discípulos. Aquela casinha simplesinha que perde-se no tempo, né, da Índia. Então, essa figura aqui é bastante ilustrativa dessa ligação do conteúdo, né, de quem está transmitindo para aquele que está ouvindo. Agora, e os Upanishads, que é o caso do assunto de hoje? O Upanishad é a parte final dos Vedas. São uma espécie de comentários, de explicações de cada um dos Vedas. É o que se chama Vedanta. Existem várias Upanishads em cada Veda. É dito que existem 108 Upanishads, mas dentro do estudo de Vedanta, são 10 as Upanishads mais estudadas. Essas 10 é que foram levadas para essa tal escola de verão de que eu participei. Então, é bonito que Upanishad quer dizer sentar próximo, porque era sentar aos pés do mestre. E os alunos se sentavam e ouviam as lições daquele mestre, né? E claro, para a gente ter é, essa lição, né, é preciso que haja muita ligação entre o mestre e o discípulo, uma confiança mútua, um interesse forte por parte do discípulo. E quais são os 10 Upanishads? Aqui a gente tem o Shankaracharya, que é um grande mestre, né? E que muitos dos comentários dos Upanishads são dele. Então, nós temos aqui 10 Upanishads. São os 10 que foram estudados. E o que eu vou mencionar hoje é o número 1, é Isha. Mas os outros todos também foram estudados. Isso aqui eu achei muito interessante. Olha só, símbolos que eram usados para explicar as coisas. Atman, né, nosso princípio maior, né, era o provedor da carruagem. Sharira é o nosso corpo, a carruagem. Bud, o intelecto, o cocheiro. Manas, a mente, seria a rédea. Indriya, os sentidos, os cavalos. E Vishaya, os objetos, o pasto. Então, uma simbologia, né? Que a gente vê aí o corpo físico, o Atman, Bud, Manas, os princípios que que fazem parte da nossa Constituição. Bom, o mais bonito dos Upanishads é que eles ensinam a totalidade. Quer dizer, você aprende a se ligar com o todo. Você começa a entender o seu lugar neste mundo. Agora, imagina isso há, sei lá, 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Então, estamos penetrando no mundo dos mais encantados e misteriosos, o mundo dos Upanishads. Os dias dos Upanishads foram os mais notáveis no campo da busca espiritual. Nunca antes ou depois a consciência humana atingiu tamanhas culminâncias.
Esses dias de Upanishads foram, por várias razões, realmente dourados. A mais importante está contida neste mantra seminal. Então, como é que pode, há tantos anos atrás, essa compreensão? Aquilo é o todo, isto é o todo. Da totalidade emerge a totalidade. A totalidade provém da totalidade e a totalidade permanece. Isso aí é a essência de todo estudo. E é muito difícil, porque quando a gente tem uma formação cristã, a gente não tem essa noção. Isso só vem com o tempo, com o estudo e com a compreensão. E a gente fica perguntando como é que eles sabiam isso? Não sei. Mas há comentários, ouvi isso uma vez com os Hare Krishnas, e seres de outra dimensão, seres muito mais avançados, passaram esse conhecimento. Eu acredito que não tinha como, naquele momento, se saber essas coisas que são estudadas. Bom, aquele que conhece a felicidade de Brahma, de onde retrocedem todas as palavras, como também a mente, sem alcançá-la, não tem medo de ninguém que for. Ele então aflige-se com o pensamento. Por que não fiz o certo? Por que fiz o pecado? Quem quer que conheça isso, considera ambos, essas duas situações, como Atman. Certamente ele aprecia ambos estes como Atman. Este, assim, é o Upanishad, a sabedoria secreta de Brahman. Bom, agora sim. Agora vamos entrar no Upanishad Isha. Isha Upanishad, número 1. Bom, é dito que este Upanishad é a senha para a divindade. Ai, peraí, deixa eu voltar. Neste mundo mutável, tudo está sujeito a mudança. Apesar disso, está coberto pelo Senhor. Pratique renúncia e fique firme na consciência do ser. Não busque a riqueza dos outros. Bom, eu, para fazer esse estudo, eu usei 3 livros. Um é do Ravindra, o outro é do Sri Aurobindo e o outro era do estudante de Vedanta. E eu procurei fazer os comentários que eu achei melhores. A maioria deles foram do Ravi Ravindra, que eu gostei muito. E eu vou ler um pouquinho disso para vocês. Bom, essa parte aí, né, é o aluno tem que acreditar na sabedoria do professor, o professor deve acreditar na sinceridade do aluno, nos Upanishads, aos pés do mestre. Mas o universo é permeado por um poder, e chama-se esse poder de aquilo. No coração de todas as coisas, de tudo que existe no universo, habita Isha. Por isso que é Isha Upanishad. Somente ele é a realidade. Portanto, renunciando às vãs aparências, rejubilai-vos nele. Não cobiceis a riqueza de ninguém. O mundo fenomenal não tem nenhuma existência independente. É o sonho de Brahman. Existe porque é suportado por Brahman. É uma sobreposição. E o conhecimento, no sentido mais elevado, que dá paz, felicidade, bênção, preenchidas totalmente com o Brahman, estão todas as coisas que vemos. De Brahman flui tudo que existe. De Brahman, tudo. Todavia, ele ainda é o mesmo. É o que está dizendo esse item número 1. Então, eu peguei o glossário teosófico e vi a definição de aquilo e aquele
pela HPB. E ela diz o seguinte: aquele, absoluto, sem nome, sem forma, é Brahman ou Paramatman, o ser cósmico, o absoluto, a essência de nossa diversidade, a base de tudo que existe. O espírito só existe o uno. Então, tudo que existe é o uno. Tudo que existe é aquilo. Aí, até na própria Bíblia, diz que nós temos a nossa existência, a nossa vida naquilo, né? Que tudo se sabe. Uma folhinha que cai tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser, porque na realidade, como diz o hinduísmo, só existe uma coisa, só existe o uno. Nós vivemos nele. Essa que é a grande verdade. Então, o todo absoluto, o eterno absoluto, fora do qual nada existe, do qual tudo procede, do qual tudo se resolve, a causa instrumental e material do universo. É uma existência una, incognoscível, cuja primeira manifestação, aí que entra uma diferença. Aquilo que a gente conhece como Deus, na tradição cristã, por exemplo, está se referindo a um primeiro ser. Existe uma divisão, e essa divisão ele chama de Ishavasya, o Senhor ou Deus pessoal, o Espírito Divino no homem. Esse é o Deus que a gente costuma mencionar quando a gente fala em Deus. É o princípio divino em sua natureza ou condição ativa, um dos quatro estados de Brahman. Na realidade, aí a gente está falando de uma situação de imanifestação e manifestação. E quando a manifestação vem e as coisas começam a aparecer, então aí é que surgiria Ishvara. E Ishvara é igual ao Om. Aquele Om que a gente saúda nos mantras é Ishvara. Representa esse Deus manifestado, vamos dizer assim, em tudo. O Senhor Ishvara é um espírito particular, a quem não afetam a dor, as obras, os frutos, nem as impressões. Nele é infinita aquela onisciência que nos demais seres existe apenas em germe. Sua representação é o homem, é o espírito, o espaço e o tempo são apenas forma daquilo. Para os sentidos e as percepções dos seres finitos, aquilo é não ser, porque nesse todo oculta-se sua coeterna e coeva emanação ou radiação inerente, que ao se converter periodicamente em Brahman, o que é Brahman? Brahman é a potência masculina e feminina, desdobrando-se e formando o universo manifestado. Bom, aí vamos passar para o segundo. Isso aí é a explicação do primeiro. O segundo, um homem pode desejar viver 100 anos, executando seus deveres conforme prescrito nas Escrituras. Ó homem, se você fizer seus deveres desta maneira, então os resultados do que quer que faça não se prenderão a você. Não há outro caminho. Aí está falando bastante sobre o apego, a questão do não apego, aceitar os que nos é dado, aquilo que está separado para nós, é comprometer-se com a correta percepção. Aceitar o que nos é dado é transformar o que temos em uma janela da qual olhamos para a beleza da própria vida. E então o Ravi Shankar, ele fala o seguinte: a experiência da felicidade vem com a própria percepção. Desfrute o que lhe é designado.
Tem isso na abertura dos Upanishads. Aceitar o que nos é dado é perceber a qualidade do nosso próprio ser. Então, a gente vê que essa aceitação é muito importante. É o princípio de uma vivência de percepção e de espiritualidade. Desfrute o que lhe é designado, aceitar os que nos é dado. Trabalhando assim, um homem pode desejar uma vida de uma centena de anos. Dessa maneira, e não de outra, suas ações não o aprisionarão. Claro que agir faz parte da vida. A gente tem que agir. Então, não é a renúncia, não vou fazer nada. Não é isso, não. A renúncia aí é você não se apegar a nada e entender o que é para você, quais são as qualidades do seu ser. Aquele que faz da aceitação a base da ação é livre de toda servidão aqui e agora. Pode viver quanto quiser, adquirir o controle do movimento do próprio tempo. É o espírito que se move nele, não a mente. E o espírito é verdadeiramente atemporal, eterno e não nascido. Então, esse é um conselho muito importante para a gente viver a nossa vida, procurando não se apegar, aceitar, analisar aquilo que vem, mas aquele rio está passando, a gente está aprendendo com isso, mas nada vai ficar, nada vai se segurar. E ele diz, então, que essa é a melhor forma de você viver e ter longevidade também. Agora o 3. Ah, faltaram umas coisinhas. Bem pode ficar satisfeito por viver 100 anos quem age sem apego e realiza seu trabalho com zelo, porém sem desejo, não ansiando por seus frutos. Isso é outro conselho fundamental. A gente fazer as coisas não pensando nos frutos a que a gente acha que vai ter direito. Nem sempre vai acontecer. Nem sempre a gente vai saber por que está fazendo aquilo. Para quê? Mas nós temos que fazer assim mesmo. Renúncia é a senha para a divindade, mas a maioria de nós não está pronta para isso. Fazer o quê? Não correr atrás do que é transitório. Não largar tudo e correr para o Himalaia? Não precisa. Desfrute o mundo. Ele está aí para ser desfrutado, mas sem agarrar-se a ele e às suas ações, renunciando, deixando ir. É o que aparenta nos dar alegria ou prazer, mas às vezes também pode trazer a dor mais tarde. Então, se eu me apego a algo limitado, o infinito torna-se obscuro. É como se eu estivesse olhando o céu lindo e de repente ele fica escuro, como se uma partícula de pó entrasse no olho e obscurecesse tudo. Então, qual é o propósito? O que eu estou fazendo aqui? Diz o Upanishad. Mantenha-se fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu karma e viva 100 anos. Não há outro caminho. Você não pode tirar a sua vida. Sabendo que tudo está permeado pela divindade, mantenha-se engajado em atividade e viva 100 anos. Sua ação é para você? Quer ganhar algo? Quanto? Pronto. Lá vem a dor. Então, isso não se pode fazer. Você planta a árvore, mas você não vai vê-la dar frutos. Essa é a realidade. O doador é você. Se você é um doador, você se sente livre. Quer ganhar algo através da ação? Felicidade através da ação? O resultado vai ser contrário às suas expectativas. Não vai dar certo. Você não pode estar aqui sem agir. É preciso canalizar a energia em algo físico, emocional, mental, ou a pessoa ficar ansiosa, agitada, sem descanso. Isso também é ação. A alegria por ganhar
é infantil, como a da criancinha. Então, o trabalho tem que ser sem nenhum egoísmo pessoal. Uma flor está lá, mas não está tentando fazer esforço nenhum para trazer fragrância. Ela está lá e traz a fragrância. Simples assim, ser bom o suficiente. E nada de achar que alguém é mais capaz, eu não posso, fazer ação sem desejo que esteja dentro de sua capacidade. Fazer o que pode, o possível. Suponha que você esteja muito velhinho e não pode fazer nada. Não ligue, sente lá, abençoe as pessoas. Para de reclamar, para de resmungar, começa a sorrir. Seja o velhinho que dá confiança e simpatia. Tá bom demais. Ninguém espera que você faça o que não pode fazer. Bom, existem mundos conhecidos por serem escuros e adequados. Espera aí, deixa eu. É porque está me tirando a leitura aqui. Espera aí. E adequados, eles estão envolvidos na escuridão, tal como é a experiência dos cegos, aqueles sem o conhecimento do ser, aquelas pessoas que negligenciaram buscar o conhecimento do ser e assim cometeram suicídio, por assim dizer, estão condenados a entrar nesses mundos após a morte. Então ele fala aqui desses mundos escuros que são adequados a uma espécie de cegueira dos seres. Quer dizer, aqueles seres que passaram a vida inteira sem ao menos se preocupar do que eles estão fazendo aqui, do que é este mundo, para onde ele está nos levando. Então, ele chama isso de cegos. E diz que eles vão no lugar da escuridão. Brahma é uno, sem um segundo. Nunca se move, apesar disso, é mais rápido que a mente. Está sempre à frente. Os órgãos dos sentidos jamais o alcançam. É imóvel, apesar disso, deixa para trás a todos. Por seu poder, o Senhor que mora no espaço suporta a água e tudo mais no mundo fenomenal. Então, vamos ver aqui as explicações do Ravi. Existem mundos sem sóis, cobertos pela escuridão. E para esses mundos vão, depois da morte, os ignorantes, os assassinos do eu, os que não buscaram o eu dentro deles, porque a busca é dentro. Existem mundos conhecidos por serem escuros. Envolvidos na escuridão estão aqueles sem o conhecimento do ser. São aquelas pessoas realmente que negligenciaram essa busca, cometeram uma espécie de suicídio e estão condenados a entrar nesses mundos após a morte. Muitos tornam-se escravos dos gozos sensoriais, completamente esquecidos do propósito real da vida. É interessante que isso aí está sendo dito há muitos milhares de anos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem coisas como O Nosso Lar, aquele filme que a gente vê, e a gente já tem aquela visão de umbral dessas coisas, mas eles já ensinavam isso há quanto tempo antes? Os assassinos do eu são os que ignoram totalmente o eu espiritual durante suas vidas. Aliás, nós estamos vivendo uma época que tem muito disso. Há muito desinteresse das pessoas por esses temas, por esse estudo do eu maior, ignorando aquilo que está além de nós. Infelizmente, é uma pena isso. Principalmente, eu acho que entre os jovens, quando você entra numa igreja ou qualquer lugar, até na nossa sociedade teosófica, a gente repara que os jovens são uma minoria. A maioria das pessoas passa de 40, 50 anos, entendeu? E é uma pena, porque deveria ter também algum interesse
para aqueles que são mais jovens, mas que também precisam se compreender enquanto seres, né? Observe e reflita nos incidentes da sua vida. Este conhecimento é para que você olhe para dentro e pondere sobre sua vida. Qual é a causa da minha ansiedade, da minha depressão? Será que eu não acredito que existe um poder à minha volta? Falta fé? Esse poder está me protegendo ou está me dando o que é melhor para mim? O que eu quero conseguir pode ser algo diferente do material, conhecimento, espiritualidade. Eu preciso relaxar e perceber o que realmente eu sou. Então, isso seria muito bom para trabalhar com essas pessoas sem interesse, que não pensam nisso, né? Não pensam que isso aqui não é tudo, é só uma parte da história. Bom, agora, o Brahman, né, que se move, nós temos aí os grandes paradoxos, né? Quando ele descreve Brahman, ele nunca se move, mas ele é mais rápido que a mente. Está sempre à frente, os órgãos do sentido jamais o alcançam, mas ele deixa para trás todos. O eu é um só. Sendo imóvel, ele se move mais rápido do que o pensamento. Os sentidos, esse negócio de água representa os sentidos. Os sentidos não alcançam, pois ele sempre vai primeiro. Permanecendo imóvel, ultrapassa tudo que corre. Sem o eu, não há vida. Então, é uma vívida descrição do espírito, porque no nosso ser maior, nós somos espíritos e nós temos essas características, né, do ser, do grande ser. Elas estão em nós, embora a gente não perceba e ainda não esteja trabalhando com nada disso. O grande mistério é o mistério do nada. E ele tem dois aspectos, absoluto e relativo. Sobre o espírito, o Upanishad diz que é incorpóreo, invulnerável, incorruptível, não nascido e manifesto. Portanto, sem forma, em sua intrínseca natureza, ele permanece supremamente transcendente. É preciso ter a visão do todo e perceber com os olhos do espírito. A gente tem que conseguir chegar a uma comunhão com o espírito. Se não houver isso, a gente não transpõe esse obstáculo. É a única forma de perceber o espírito. Brahman, o ser, é uno, sem um segundo, completo em si mesmo. Ele nunca se move, mas ele move tudo e faz o mundo inteiro seguir o caminho que percorre. Ele dá poder ao Senhor do universo, o Senhor que mora no espaço, que é responsável pela operação do princípio de causa e efeito. Essa aí já é a parte relativa. Não há modo de descrever Brahma, porque ele está além do pensamento e da fala. Em toda parte, em tudo, ainda assim, toda forma é a sua forma. Não tem nome, mas ainda assim, todo nome é o seu nome. De fato, ele é único. E para enfatizar isso, o Upanishad faz declarações contraditórias. Por isso que dizem essas coisas, né? Mas, na realidade, ele tem dois aspectos. E um desse aspecto, que é o espiritual, é o sem atributo. Esse aqui é o absoluto. Esse aqui é o aquilo. Porque sobre esse a gente não tem nem o que falar. É tudo. Agora, existe o outro espaço. Essa é a pura consciência. Então, eu gostei muito dessa descrição que ele faz do absoluto. Pura consciência. O que nós temos de mais próximo com ele é a nossa consciência. Sem consciência não há vida. Seja uma consciência aqui nesse mundo ou em qualquer outro mundo. A consciência que marca a nossa vida. Então, o aspecto absoluto é o ser cósmico. Absoluta essência, mas, em outro aspecto,
que não é o Paramatma, que não é esse absoluto. Brahman é com atributos. Está, então, em seu aspecto relativo. Neste aspecto, pode ter forma e também pode ter muitas qualidades, boas e más, pequeno, grande. Existe uma infinita variedade dessas qualidades. Estas, devemos lembrar, são meros atributos, meras sobreposições. Elas não podem afetar Brahman. Elas são como máscaras que as crianças colocam. A mente, por si, é inerte, pode funcionar apenas quando o ser, isto é, Atman, que é outro nome de Brahman, a anima. A consciência vem daí, né? Ela não pode mover-se mais rápido, é o ser que a faz mover-se. E o ser está em toda parte. Isso também se aplica a todos os órgãos do nosso corpo, que no hinduísmo é interessante, os órgãos do nosso corpo são chamados devas. Interessante, né? Eu nunca tinha visto essa palavra devas associada com órgãos do corpo. Isso se aplica a todos os elementos da natureza. É o poder que age por trás da causa, como também por trás do efeito. Bom, o universo inteiro, então, é permeado pela divindade. Aí, gente, eu me lembrei muito daquela música que eu acho linda, aquela música Gita, que realmente o Raul Seixas captou muito disso que a gente está falando agora, quando ele fala assim: eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador, o sangue no olhar do vampiro, as juras de maldição. Eu sou, eu fui, eu vou. Isso é bem diferente e bem interessante. Bom, aquele que vê tudo em si mesmo e a si mesmo em tudo, nunca sente aversão por nada. Isso é que eu estou falando aqui, essa história da música do Gita, né? Porque ele mostra aí coisas que a gente considera ruins. Só que aquilo que a gente considera que é ruim, que é mal, está dentro do mesmo sistema, está dentro do mesmo plano, faz parte, seja questão de karma, ou seja lá o que for, é parte do mesmo sistema. Então, Deus não é alguém que criou o mundo e está se escondendo em algum lugar. Ele está aqui agora em tudo. Aí na música ele fala assim: me come, me cospe, me deixa. Tudo que você vê no universo, não apenas o que é permanente, mas também o que muda, o que perece, bem como que aparenta ser imperecível. Isso não existe. É tudo. Este universo inteiro é permeado por aquilo e as pessoas chamam de é o Deus de muitos nomes, né? Dos muitos nomes. Deus, Altíssimo, Tupã, Alá. Os nomes são muitos, mas é tudo a mesma coisa. São apenas nomes, apenas máscaras. Quando uma pessoa sabe que ele mesmo se tornou tudo e conhece a unidade das coisas, como é que pode odiar ou amar algo? Aquilo que vê tudo em si mesmo e a si mesmo em tudo, nunca sente aversão por nada. Esse ensinamento é muito difícil, gente. Muito difícil. Porque a convivência com aquilo que a gente entende como mal, né? Como problema, é muito difícil de aceitar. Quer dizer, aceitar a gente tem que aceitar, porque é parte do mesmo processo. Mas isso não quer dizer também que você não tem um discernimento. Mas você tem que ter compaixão, compreensão. Você não pode partir para o odiar, não é?
tudo tem que ser parte de um todo. Não tem jeito. Eu acho que nunca vai acontecer uma história de não existir essa diferenciação. Então, a percepção da unidade é fundamental. Equanimidade, essencialmente, somos todos um. Diferenciamos apenas em termos de nomes e formas, que são o véu fino através do qual o ser real no nosso interior deve ser visto. Em uma folha de grama, uma gota d'água, existe apenas uma entidade. Não se trata de partes unidas para formar um todo. O ser é homogêneo. Se eu prejudico você, eu estou prejudicando a mim mesmo. Somos todos um, humanos, animais, insetos, plantas. Esse conhecimento é fundamental e a gente estuda seriamente isso em teosofia. Ao conhecer o ser, você sente que é um com tudo. Você está em toda parte e em tudo. Sentido de unidade suprema, meta de vida. Não deixa lugar para sentimentos de apego, ódio, ignorância. O dualismo é ver a diversidade e surge da ignorância. O ser está em toda parte. É Atman, o poder que age por toda parte, por trás da causa e também do efeito. Então, a gente sabe que tudo isso é parte do processo e nada vai acontecer independentemente de Brahma. Mas mesmo assim, nada o afeta. O mundo fenomenal é derivado dele, sustentado por ele e, ao final, se dissolve nele. É como diz aquela música, né? Eu fui, eu sou, eu serei, é tudo a mesma coisa para ele. Não existe diferença. Eu sou o tudo e o nada, o início, o fim e o meio. Olha que música linda! Eu sou apaixonada por aquela música, Rita, porque a compreensão que o autor captou, né, desse universo, desses ensinamentos da Índia, é impressionante. Aí entra a oposição. É preciso superar os opostos. Somos pegos nestes conceitos. Bom, mal, errado, certo, enquanto estivermos na dualidade. Então, aprender a trabalhar com isso é você aprender a ver além, é você saber que aquilo faz parte do processo e tentar entender por que está acontecendo. São dois lados de uma mesma moeda. Bom, então, a senha para a divindade, você passa de uma para outra dimensão. Além do bem e do mal, do certo e do errado, a que coloca diante de você a existência como ela é e dela não há como escapar. Então, essa compreensão da existência é fundamental. Aquele que fez a ação e quem a vive são um e o mesmo, tudo interligado. Aí entra certamente a compreensão do karma. A gente sabe que tudo aquilo que a gente acha que é mal, que é ruim, que é problemático, que traz sofrimento, tem a ver com karma maior. E que esse karma não é bom, né? Como também tem a ver com a parte de infelicidade, a parte que você vive também, tem a ver com o mesmo karma também. Bom, ele, o ser, é todo penetrante, radiante, sem forma, sem qualquer defeito, imaculado, sem manchas, todo conhecedor, o mestre de sua própria mente, o melhor de tudo, de origem independente e eterna. Ele dá a cada um o que lhe é devido. Então, esse espírito é autocriado, não resulta de forças opostas, não pode ser encontrado em um campo de opostos, mas somente na condição de originalidade. O que tudo permeia a barca é a imensidão do espaço. O único e original não podem ser experienciados por uma consciência que não tem espaço. Então, diz que a gente precisa criar um espaço na nossa consciência. E como é que isso é feito?
O espaço é com estado de amor. A criação somente é possível em um estado de amor, uma condição total de vazio, copiando o que a gente vê do espaço. Criar esse espaço dentro de nós é colocar o amor no nosso coração, porque é daí que a gente vai enxergar essas coisas de uma forma correta. Então, desse modo, a consciência, antes de chegar à imensidão do espaço, ela deve ter sido transformada em uma realidade viva. Viva e assim mesmo vazia. Somente esta consciência pode comungar com o Brahman. Tornar-se um vidente, um percebedor. Observar, mas ver com a sensibilidade da percepção. E tem que ser também um pensador, ter uma clareza que pode perceber o jogo dos opostos, usar o discernimento, né? Olhar a imanência com os olhos do espírito, compreender a adequação de todas as coisas, descobrir as qualidades, ter clareza e intensidade ao mesmo tempo. Bom, agora, os eruditos dizem que o caminho de Avidya, executar Agnihotra, Agnihotra é um tipo de sacrifício do fogo, e outros sacrifícios. E o caminho de Vidya, adorar deuses e deusas, produzem resultados diferentes. Os homens sábios confirmam isso. Bom, aí ele está falando dos que executam sacrifícios mecanicamente, é o avidya, né? Vão a uma escuridão que é como estar cegos, isso já é o outro. Ah, aqueles que executam sacrifícios mecanicamente, que é a avidya, né? Vão a uma escuridão que é como estar cego. Mas aqueles que apenas adoram deuses e deusas vão a uma escuridão mais profunda. Ai, gente, isso também é muito complicado da gente compreender. Por isso que quando você estuda é, essa tradição, você tem que ter realmente ensinamentos, ensinamentos de mestres que entendem exatamente o que isso quer dizer, né? Bom, então, ignorância. Existem dois tipos de pessoas que tateiam na escuridão. Um tipo adora a virgem, que é a ignorância. Ou seja, executam mecanicamente os sacrifícios prescritos sem qualquer pensamento sobre o motivo de estarem fazendo isso. Não admira estarem tateando na escuridão. Eles estão condenados a menos que algum dia a verdade apareça para eles de que, se quiserem a salvação, devem buscar o conhecimento do ser. Então, a gente vê que o obstáculo aí não é fazer o sacrifício, é não saber o que está fazendo, fazer aquilo automaticamente à toa, não haver aquela ligação do ser maior dentro de nós no momento que faz aquele sacrifício, que fala o mantra, que reza, que seja lá o que for. Eu poderia dizer aqui o mesmo caso daquelas pessoas que decoram oração e igual um papagaio, repete igual um papagaio. A pessoa não sente, não se liga com aquela ideia, não se liga com aquilo que é maior dentro dela, né? Pior, contudo, é a situação do outro tipo de pessoas que adoram Vidya, que aí, no caso, são os deuses e deusas, que vão para uma escuridão mais profunda. Aí ele explica por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem isso, elas buscam recompensas por sua adoração. Enquanto houver o sentido de eu e meu dentro de nós, não pode haver conhecimento do ser. Se você diz eu e meu, automaticamente se identifica com o seu complexo corpo-mente. Algumas pessoas
adoram deuses e deusas para que possam algum dia atingir o mesmo status deles. Eles podem ter seu desejo satisfeito, mas isso apenas atrasará sua liberação. Por isso, os Upanishads dizem que eles vão a uma escuridão mais profunda. Então, isso é muito complicado. O que você sente, a sua percepção, faz toda a diferença. Se você reza, ou seja lá o que for, nós aprendemos isso, que a gente não deve colocar uma intenção principalmente em benefício próprio. A gente até às vezes reza pelos outros, pela saúde, pedindo saúde para as pessoas que a gente ama, tentando abençoar outras pessoas, mas a gente não deve nunca pedir nada para nós. Até porque a nossa ignorância pode esconder os resultados do nosso pedido. E o nosso pedido pode não ser o melhor para nós, além de tudo. Então, é muito importante separar o egoísmo quando a gente faz esse tipo de coisa, né? Reza ou adora os deuses, como eles dizem aqui, no caso da Índia, né? Outra coisa importante é que vidya e avidya, ignorância ou conhecimento, são obstáculos ao conhecimento do ser. A escuridão estão destinados todo mundo que se dedica à vida no mundo. E a uma escuridão maior, os que também se entregam só à meditação para atingir algo que eles acham que é o melhor, que vai jogar numa outra condição. Então, diz o seguinte: ação não inspirada pelo conhecimento é mera atividade. O conhecimento destituído do toque vitalizador da ação é um conhecimento sem inspiração. A mera idealização conduz uma escuridão muito maior. Eu lembrei nessa história aqui, até da OTS, sabia? Atividade mais conhecimento. Não basta a gente ficar correndo atrás de conhecimento para se ilustrar, para ficar maior. Agora, um conhecimento que te una ao todo, que te dê uma compreensão de que você está no todo e que você deve compartilhar coisas com aquele todo, né? Atividade, no caso aí, é muito importante. Então, não basta conhecimento, é atividade mais conhecimento. É que às vezes a gente, por exemplo, no OTS luta com o pessoal, tem pessoas que acham, não, a OTS não tem nada a ver com filosofia. Como não tem, gente? As coisas são interligadas, as duas coisas são importantes, não tem jeito. Os eruditos dizem que o caminho de Avidya, que é aquele de executar os sacrifícios, e o caminho de Vidya, que é adorar deuses e deusas, produzem resultados diferentes. Os homens sábios confirmam isso. Agora, Atma Vidya é a sabedoria realmente espiritual e divina. Então, se a gente usar simplesmente a ignorância originada e produzida pela ilusão do sentido, é um erro, é falso conhecimento, é falta de conhecimento. Então, ambas as coisas podem ser obstáculos ao conhecimento do ser. Também em profunda escuridão caem aqueles que seguem a ação. Vocês estão vendo que os paradoxos aparecem o tempo todo? Em profunda escuridão também caem aqueles que seguem conhecimento, porque ação não inspirada é mera atividade. Muito bem. Não, peraí. Eu pulei aqui. Ah, os eruditos dizem
Deixa eu ver aqui, peraí. É interessante que aqui que diz que os devas são padrões de energia do universo, são forças divinas. Então, aqueles que adoram o não manifestado, que é o estado causal do mundo, vão a uma escuridão que é como estar cego. Mas aqueles que adoram o manifestado, só o mundo que vem ao redor, vão a uma escuridão mais profunda. A escuridão estão destinados os que cultuam somente o corpo, e é uma escuridão ainda maior, os que veneram apenas o espírito. Isso é muito revelador, gente. A gente tem que ter essa compreensão de que as duas coisas são muito importantes, tanto o espírito quanto o corpo. A nossa vida exige essa vivência de corpo também. Deva é um deus, uma divindade resplandecente. Em sânscrito quer dizer brilhar, resplandecer. O Deva é um ser celestial, seja bom, mal ou indiferente. Eles habitam os três mundos, ou os três planos superiores aos nossos. E há uma correlação, segundo ele, dos devas com os corpos, os órgãos, as energias do universo, o reino vegetal, animal e humano, o visível e o invisível, a matéria e o espírito. E isso vai ter que haver também até o nosso corpo físico, até, por exemplo, com os planetas. Por exemplo, existe uma. Ele fala, né, que o planeta Marte é conectado ao nosso fígado e ao grão de bico. Essas coisas são muito estranhas, né? É interessante por que que eles dizem isso e como é que eles sabem disso. O Sol é conectado aos olhos e ao arroz, quer dizer, aos olhos do nosso corpo e ao arroz nas coisas físicas, né? Mas tem que haver discernimento. Esse conhecimento Advaita foi deturpado, porque, por exemplo, o cara que não corta as unhas, o outro se tortura, o outro fica em pé por 30 dias, porque com essa história que tudo é o ser, as pessoas também exageraram e fizeram um monte de bobagens. Não é por aí. Tem que ter discernimento. Tem que haver conexão entre o mundo sutil e o mundo físico. Não há corpo físico para os devas. Eles são só corpos de luz. Assim como a eletricidade aparece em várias situações, mas em cada situação ela faz um tipo de trabalho, ela conduz alguma coisa, né? E os olhos só realizam ações para os olhos. O nariz realiza as funções do nariz, mas no todo há uma totalidade, né? Há uma diferença. Então é como se fosse tipo uma holografia. É interessante isso. Bom, agora vem uma coisa muito bonita. Deixa eu procurar isso aqui. Uma coisa interessante. Fala o seguinte, que a dança só acontece quando um pé está no ar e o outro no chão. Os dois pés no chão ou os dois no ar não produzem qualquer dança, porque tem que haver o equilíbrio. O mundo material e concreto é governado por forças sutis chamadas devas. O microcosmo e o macrocosmo são conectados. Os 9 planetas do nosso sistema solar têm impacto nos nossos corpos, os dos animais e nas plantas. A gente lembrando daquela imagem do Shiva na Taraja, né? Ele dançando para sustentar o universo. É exatamente essa imagem que fala aqui da dança. Um pé está no ar, o outro está no chão. Então, isso aí é um ensinamento para nós, né? Essa figura, essa imagem, que tem que haver um equilíbrio entre as duas coisas.
A conexão entre esse macrocosmo e microcosmo é fundamental. O que são os devas? No glossário aparece como anjos, arcanjos do cristianismo, mas há também os espíritos da natureza. São tudo: fogo, ar, água, sol, são todos devas. Honre-os como os povos antigos os fizeram. Isso aí é interessante, porque, mal ou bem, no nosso tempo, já há uma certa preocupação com a natureza. A gente começa a entender essa conexão, né, da natureza conosco. Então, você entra, por exemplo, numa floresta, ela está limpa e pura pelos próprios processos da natureza. Ela sabe como manter-se, mas somos nós que precisamos mantê-la. Então, ele diz que a gente deve honrar a natureza, fazer um deva puja, quer dizer, um puja, um ritual de agradecimento à natureza como um deva. E ela também o honrará. E existe também Iagma, que é honrar a divindade em suas diversas manifestações, reconhecendo os benefícios que ela dá a você, honrar os rios, as montanhas, as árvores, os seres e os animais, levando todo mundo e movendo, espalhando felicidade, não guardando para você. Espalhe o conhecimento, ou se a pessoa não está feliz, mas também não está preparada para receber o conhecimento, reze por ela. Então, isso é uma forma de se fazer um puja, de se fazer uma devoção, de se fazer um ritual de devoção. Você se ligar com a natureza, agradecer a natureza. Eu, por exemplo, tenho mania de pedir licença. Até quando eu estou no avião, eu entro no espaço, eu peço licença lá no ar, para os devas do ar também. Ou se entro numa floresta ou no mar, eu peço licença para os devas, porque eu sei que são eles que mantêm a natureza, né? E a gente, então, uma forma de agradecer é espalhar felicidade por onde nós estivermos, por todo mundo. E se a pessoa não está preparada para receber qualquer conhecimento, reze por ela. Crie a conexão com as energias o tempo todo. As pessoas que trabalham com o lado esquerdo do cérebro, mais com o lado esquerdo, vão dizer que elas trabalham com a intenção. As que trabalham com o lado direito vão dizer que é uma prece. Um tem um toque mental, o outro emocional. Mas tanto faz. Essa escolha somos nós que fazemos por dentro. Uma pessoa sábia diria que ambos são a mesma coisa e que a prece às vezes pode ser mais forte, porque a emoção é sempre mais forte. Se alguém, por exemplo, na sua família está infeliz, você não conseguirá ficar feliz e fará alguma coisa para tentar ajudar. Mas o resultado não te pertence, simplesmente faça. Da mesma forma, se o meio ambiente, se a sociedade está infeliz, se há uma ameaça, uma emergência numa cidade, a gente não pode dizer, eu quero um ar limpo só na minha casa. Se as pessoas estão queimando borracha, fazem uma queimada, a gente precisa informar essas pessoas que não podem, não devem fazer isso. Isso é um trabalho também. Se você espalhar conhecimento, o seu conhecimento será sustentado. Se você espalhar felicidade, sua felicidade será sustentada. Acredite nisso. Bom, agora vem uma parte linda que fala do sol, desvelando o sol, desvelando o ser. A face da verdade está oculta por um orbe dourado. Ó sol, removei-o para que eu, que sou dedicada à verdade, possa contemplar a tua glória. Então, a face da verdade está escondida por um disco brilhante. Ó sol sustentador da vida e de tudo nesse mundo. Por favor, remova esse disco
para que eu, um buscador da verdade, possa vê-lo. Nesse verso, o sol simboliza o eu, ou Brahman, como é comum nos Vedas. Aliás, o sol sempre era adorado na antiguidade como Deus, o verdadeiro Deus. O orbe dourado, bem como os raios e a luz do verso seguinte, representam Maya, o mundo da aparência. Então, ele diz o seguinte: ó Puxã, sustentador, o que nutre, espalhe os seus raios, junte o seu brilho, para que eu possa ser capaz de ver, de perceber vossa divina forma, pela vossa divina graça, e, portanto, perceber a realidade última, que eu sou o Espírito que está presente em tudo. Então, a verdade está sempre velada por um vaso dourado, assim como nesse símbolo do sol, que está o verdadeiro sol, velado pelo disco, pelos raios de luz. Então, nós não vemos o verdadeiro sol. É o que está dizendo. A busca da verdade é um sinal da brotação do potencial humano. Ó meu divino, por favor, remova o revestimento do véu para que eu possa ser a verdade e o meu Dharma, conhecer o seu, sentir que sou um com todos, que você está em toda parte e em tudo. Essa é a suprema meta da vida. Então, o sol dourado, adorado nos Vedas, ele representa a iluminação do vidente, a pura verdade das coisas iluminada por ela mesma. Seu poder principal é a revelação e o conhecimento imediatos, o que o Veda chama de visão. O sentido profundo dos Vedas, o vidente o sabe, aquele que percebe. É onde que a gente tem que chegar. É isso que é a nossa busca. Seu domínio é definido como verdade, lei e finitude. É ele mesmo quem nutre, sustenta, desenvolve, instrui, aumenta, faz crescer, alarga os limites obscuros do homem e lhe abre uma consciência luminosa do infinito. É o único vidente, aquele que vê a unidade, aquele que conhece o meio, pode dar ao homem sua visão suprema. A mente está sempre correndo atrás de algo maior, em busca de felicidade, mas a verdade está escondida sob este revestimento resplandecente de felicidade, de encanto e de amor. É tudo a que alguém aspira. Tudo que se consegue através do esforço próprio é sempre menor do que a mente em si mesma. A mente corre atrás do vaso dourado, a concha externa e brilhante. Mas tem que haver mudança nesse paradigma, porque os que acreditam em muitos não podem compreender o um, e vice-versa. É a compreensão da unidade. Atrás da natureza, a consciência, o Purusha, o Atman que está dentro de nós. Bom, agora tem o 16 aqui, né? Ó sustentador, solitário viajante guia, ó sol, filho de Prajapati, por favor, recolha seus raios e tire sua luz. Quero ver sua belíssima forma. Existe aquele Purusha dentro de você. Eu sou aquele Purusha. Então, aqui o vidente entende que ele se juntou com com tudo que existe, com aquele ser que é tudo. Esse é o momento em que a gente atinge uma espécie de iluminação. É o que deve guiar a nossa vida, né? Agora, esse slide aqui, agora que a morte está chegando, rezo para que minha força vital possa fundir-se com a força cósmica,
Que esse corpo seja entregue ao fogo e reduzido a cinzas. Ó mente, pense em tudo que eu fiz em minha vida inteira. Pense em minhas ações continuamente. Bom, um dia nós vamos deixar nosso corpo, e como que nós vamos querer deixar? Miserável, cheio de desejos, ânsias ardentes, raiva, frustrações, aversões. Melhor não. Melhor lembrar-se de tudo aquilo e tirar de sua cabeça, da sua consciência. Lembre-se, recolha e deixe ir. Dissolva tudo no on, torne-se fresco e livre de novo. Essa oração parece que é muito usada na Índia, quando as pessoas vão ser cremadas. Os parentes, né, os sacerdotes rezam essas orações que nós estamos vendo agora, porque elas vão ajudar aquele ser que está indo embora a deixar a consciência aqui, né, a consciência das coisas, do apego, das coisas que não servem, que não vão poder entrar nesta caminhada, que só vão perturbar, só vão atrasar. Ó fogo, para que as coisas boas possam vir para nós, por favor, conduza-nos pelo caminho correto. Ó Deus, tu sabes tudo que fazemos e pensamos. Por favor, remova todo o mal de dentro de nós. Nós te saudamos repetidas vezes. Aí, Agni, o fogo, representa a vontade divina, segundo Sri Aurobindo. Ó Agni, você conhece todas as ações. Conduza-nos para o caminho da alegria e os frutos das nossas ações. Destrua e remova os nossos pecados. A ti oferecemos a nossa homenagem. Então, a chama da vontade divina, a força da consciência que age nos mundos. Permitir que minha vida agora se una à vida que tudo permeia. As cinzas são o fim do meu corpo. Om, om, ó mente, lembrai-vos de Brahman. Este verso e o anterior constituem uma oração que é pronunciada no momento da morte, ainda hoje empregada pelos hindus nos rituais fúnebres, né? É aquilo que eu falei. Ó Deus Agni, levai-nos à felicidade. Vós conheceis nossas ações, preservai-nos da ilusória atração do pecado. Bom, aqui tem um Aum, né, que é o Om também. Os Upanishads também contêm as primeiras e mais definitivas explicações de Aum como a palavra divina. A vibração cósmica que está por baixo de toda existência e que contém multiplicidade de seres e princípios subsumados a seu único eu. O Isha quer dizer Senhor, diz do eu. Quem quer que veja todos os seres na alma e a alma em todos os seres, não se afasta para longe disso. No qual todos os seres se tornaram alguém, uma alma instruída. Que ilusão ou tristeza existe para aquele que vê unidade? Este encheu tudo, este é radiante, incorpóreo, vulnerável, sem tendões, puro e tocado pelo mal. Sábio, inteligente, que cerca, autoexistente, esse organiza objetos ao longo da eternidade. Bom, e aí vem a finalização, né? Que diz: Om, aquele Brahman é infinito. Este mundo fenomenal também é infinito. Mas isto é somente uma projeção daquilo. Se isto é retirado, aquilo permanece infinito como antes. A vida também é infinita, embora ela se recolha e ela se manifeste. Om, paz aos indivíduos, paz aos planetas, paz aos animais. Om,
Paz, paz, paz. Eu, bom, terminados então esses versos do Ishopanishad, que falam, na realidade, da divindade, né? E da nossa relação com ela, a gente vai ver esse mantra sagrado, que é o mantra mais sagrado da Índia, o Gayatri. E o que que ele quer dizer? Ó Deus da vida que traz felicidade, dai-nos tua luz que destrói pecados, que a tua divinidade nos penetre e possa inspirar nossa mente. E ontem, por um acaso, uma irmã que fez uma palestra, e essa irmã já esteve lá na Índia, já esteve nesse lugar que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui é o templo hindu dentro da Sociedade Teosófica da Índia. Lindo. Lá você sabe que tem templos, né? Tem um templo hindu, tem um templo budista, tem uma igreja cristã, tem muitos templos, tem outros também. E esse aqui é o templo hinduísta, que é, logicamente, o mais famoso, o mais forte lá, porque lá é a Índia, né? Muito bonito. E essa moça que estava fazendo a palestra no OTS, ela esteve lá também, esteve lá em Adyar, esteve no templo hindu, e ela falou que ela aprendeu lá é, esse mantra aqui, que se repete várias vezes e que tem a ver com o Gayatri. E eu anotei o que ela disse, então. Então, ontem ela 3 vezes, ela leu isso aqui e terminou a palestra assim. E eu achei muito lindo, achei que tinha tudo a ver com esse Isha Upanishad. Então, vamos terminar assim. Meditemos no sol da consciência espiritual, que ilumina o nosso poder de percepção espiritual, do Templo Indiano da Sociedade Teosófica Internacional, compartilhado pela Delman, que é de uma loja de Brasília. Meditemos no sol da consciência espiritual, que ilumina o nosso poder de percepção espiritual. Gente, isso aí é o resumo de tudo que nós estudamos hoje, que é difícil. O Os Vedas são difíceis, os Upanishads são difíceis mesmo. A gente precisa de orientação desses mestres indianos para a gente perceber os detalhes, o que está contido ali naqueles paradoxos, aquelas coisas. E eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com isso. E a gente fica impressionado como é que isso estava lá há 5.000 anos atrás, como eles sabiam de tudo isso. E não é à toa que o Sol é venerado, né, pelas tradições antigas, que muita gente acha, é ignorância. Não, não é ignorância. Tem todo um simbolismo por trás disso que as pessoas não percebem. E, afinal de contas, o Sol é que sustenta a nossa vida física também. Então, eu acho lindo, muito bom. E é isso, gente. Eu pedi ao nosso irmão Antônio, não, Antônio, para que ele colocasse o Gayatri, para a gente fazer uma meditação final com o Gayatri, que é para fechar isso aí tudo que a gente estuda. Pode ser, Tony? Tá aí? Vou colocar agora. Tá bom. Eu preciso que você cancele compartilhar de telas para eu poder botar a próxima. Tá ok. A gente mantém a gravação ou para a gravação aqui? O que você acha? Como você Podemos preferir. parar. Sabe por quê? Porque senão o YouTube pode criar problema por causa de Direitos estar autorais. tocando, cantando, eu não sei. Eu vou parar a gravação.